Olá, está começando agora o terceiro episódio do podcast Canal RDM. Agradecemos muito a você que tem assistido e acompanhado ao nosso primeiro e segundo episódio. Primeiro conversamos com o padre Renan, que conversou sobre conclave, a eleição do Papa Leão XIV e também sobre essa disputa política interna que acontece no conclave. E na semana passada entrevistamos o vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, que comentou sobre o uso de arma durante uma convenção partidária do PL no ano passado, da pré-campanha do candidato, até então na época, e atual prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL também. E você pode rever esses dois episódios aqui no nosso canal. E hoje, a nossa entrevistada, a primeira mulher que nós entrevistamos, nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 1974. Já em 1985, mudou com a família para Mato Grosso. Em Cuiabá, chegou a ter aulas e depois dar aulas de balé e estudou em uma das escolas católicas mais tradicionais de Cuiabá, o Colégio Coração de Jesus. Retornou para a cidade natal, onde começou o curso de Direito e voltou para Cuiabá em 1997, onde concluiu o curso na Universidade de Cuiabá, a UNIC. Em 2002, mudou-se para Várzea Grande, atuando como assessora na Câmara Municipal de Várzea Grande e também integrou a Ordem dos Advogados do Brasil em Várzea Grande. Em 2014, foi eleita a prefeita municipal de Várzea Grande com mais de 60 mil votos. A nossa convidada de hoje é a prefeita municipal de Várzea Grande, Flávia Moretti. 2024. Isso, 24. Falei? 2024. Ótimo, isso mesmo. Corrigindo 2024. 2024 e presidi a OAB de Várzea Grande por 3 mandatos, sendo 4 mandatos como diretora, né? De 2010 a 2021, eu fui diretora da OAB Várzea Grande, né? Presidente da OAB de Várzea Grande. Mas, tá aí, essa é a minha história. Tem um pouco mais aí, né? Tem muito mais, é muito mais longa. Tem muito mais, né? Tem muito mais aí nessa história da Flávia Moretti em Várzea Grande ou no Mato Grosso. E uma coisa que a gente estava conversando antes da gente poder começar o nosso podcast é sobre ter se tornado prefeita. Era uma coisa que a gente estava conversando aqui, que passava pela cabeça da Flávia, ainda presidente da Ordem dos Advogados em Várzea Grande, ou era algo inimaginável? Não. Eu nunca imaginei ser prefeita. Nunca imaginei até eu receber o convite para ser candidata. Eu sempre trabalhei em prol da política da nossa classe, trabalhei em prol do município nos conselhos municipais pela OAB, diante da representatividade da OAB nos conselhos municipais, mas eu nunca recebi vários convites para ser candidata a vereadora, para participar de partidos políticos. Eu tinha já tive filiação em outros partidos, mas nunca atuei na política partidária. Sempre me mantive reservada. E quando o Tião me convidou para ajudá-lo a fortalecer o PL Várzea Grande, a reestruturá-lo, a cuidar dele, eu até falei, olha, me põe como vogal, porque eu não tenho pretensão nenhuma a ser candidata. Ele queria, sim, ele ser o candidato a prefeito. E eu falei, não tenho pretensão, mas te ajudo a fortalecer o PL, sim, uma vez que eu já tinha saído da política da ordem em 2021, tinha me afastado da OAB, então nada me impediria de estar diante de um partido trabalhando em prol de um partido político. E me coloquei à disposição para trabalhar pelo partido, não para candidato. Aí chegou um ato de filiação que nós tivemos, o Tião falou assim, olha, você chega por último, na hora que eu estiver chegando, que a gente for descer, você chega. Eu falei, tá bom, aí descemos, dali a pouco ele, olha, vai ter imprensa aqui, nós vamos falar quem são os pré-candidatos, mas ele não falou que eu ia ser falado a meu nome. Aí na frente da imprensa ele citou todos os pré-candidatos e eu como pré-candidata, a única mulher ali como pré-candidata a prefeita.
Eu falei, beleza, tudo bem. Eu emprestei, o que você acha? Eu falei, maravilha, tô tomando susto agora aqui. Depois ele me perguntou se eu realmente queria ser candidata, se eu queria ser prefeita. Eu falei que eu topava e que eu desejaria sim, que eu não tinha medo de seguir em frente. E de todos os outros candidatos que ele falou, todos os outros tinham uma posição, não sei, eu fui a primeira que sim, sem consultar família, sem consultar filho, marido, eu fui com determinação. Ele até fala isso, que eu respondi com muita determinação e muito vigor, que ele sentiu o quanto que a determinação minha de ser candidata, ser prefeita de Várzea Grande. E prefeita, o que a senhora se dá à eleição que a senhora foi eleita? Foi a campanha usando a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Tião? Porque a senhora tinha comentado que as pessoas, quando falaram o nome da senhora, gostaram muito desse nome. Mas o que a senhora se dá? Ou foi um contexto todo, ou foi algo que realmente ajudou nessa eleição da senhora para ser eleita? Foi uma somatória. Foi uma somatória de trabalho, de equipe, também do PL, né, das lideranças do PL, como o ex-presidente, a Michele, ao Nicolas, ao Eduardo Bolsonaro que veio, mas foi uma somatória de circunstâncias. Ao cansaço da população varzea-grandense de querer mudar Várzea Grande, de não querer mais a velha política no comando de Várzea Grande. Então a renovação precisava na política de Várzea Grande. Então nós temos assim uma somatória de fatores que me levou, trabalho árduo meu e do Tião, da Zaeli, nas rua a rua, nos pontos de ônibus, nos trevos panfletando, andando de ônibus no município, fazendo reuniões, nas redes sociais, a gente expondo nossas colocações, nossas propostas. Então, assim, foi uma somatória de vários fatores. A equipe nossa da campanha, fenomenal, a coordenação da equipe para nos direcionar nos bairros, nas ações macro, para que eu pudesse levar o nome da Flávia para dentro da população de Várzea Grande, para o bairro, para a ponta de Várzea Grande, foi muito importante isso. Então, foi uma somatória. E, prefeita, a gente via muitos sites na época, os sites sempre noticiam aquilo que eles chegam de informação para eles, às vezes sem apuração ou com apuração. Mas a gente via alguns sites comentando sobre um certo ruído de comunicação entre a senhora e o vice-prefeito Tião da Zaeli. A gente já viu a senhora se pronunciando que já foi resolvida essa questão, que os dois estão em harmonia para fazer por Várzea Grande, mas essa discussão que teve em certos momentos, que são normais, discussões são importantes acontecerem, mas não se dá por ele imaginar que a senhora ainda, porque a senhora foi ainda secretária, né, na gestão dele em 2012, dele imaginar que ainda tinha aquela imagem que precisava ser desmistificada da prefeita Flávia, da secretária Flávia. Se dava um pouco disso ou era outros atritos internos? Eu acho que era uma questão assim, o que aconteceu comigo com o Tião foi muito bem claro que a gente tem pensamentos diferentes, posições diferentes e nem por isso a gente tem que concordar com tudo, né? Não tanto eu como ele comigo. Mas a gente teve uma outra situação também que a gente amenizou no sentido assim, olha, o foco nosso é Várzea Grande. Então vamos focar Várzea Grande, vamos focar no bem-estar, vamos trabalhar em prol. Se eu tiver equivocado nas minhas posições ou se você tiver equivocado, cada um cede um pouco. Então é assim que nós vamos trabalhar. Eu preciso que ele me ajude em vários setores do município, em várias situações do município. Hoje eu estou aqui, ele está lá no DAI, enquanto eu estou fora dando entrevista, enquanto ele dá a entrevista eu estou lá na prefeitura, ou eu estou na assistência social, ou eu estou na obras, ou eu estou no serviço público. Então assim, a gente vai nos dividindo, porque o município é muito grande, não dá para a gente cuidar só de não dá para uma pessoa cuidar de tudo, é muito grande. Então ele tem que me ajudar a trabalhar com os secretários.
Então, e eu quero isso, preciso disso dele. Então, eu preciso que ele me ajude a trabalhar no todo o município. Então, é isso que eu coloco. Desentendimento somente, que aí a imprensa, todo mundo gera como se fosse aquela coisa, né? Mas não, é uma coisa tranquila. E como que está, prefeita, o diálogo com o presidente da Câmara Municipal, que é muito importante, afinal de contas é uma conciliação entre os poderes para fazer as leis serem aprovadas, para os projetos que saírem da prefeitura serem aprovados lá. Existe uma tramitação importante com vereadores da base que defendem as ideias e levam essas ideias para votação. Como está sendo o diálogo, principalmente com o presidente da Câmara e também com os vereadores da oposição? Olha, nós estamos construindo uma base, com o presidente da Câmara está tranquilo, a gente está conseguindo conversar, conseguindo debater sobre ideias do que a gente quer que passe na Câmara, do que eles querem que passe. Então nós estamos tendo um diálogo muito positivo, e além desse positivo do diálogo, nós estamos construindo a base com os vereadores de forma bem consolidada, bem gradativa, que precisamos urgente nessa construção. Então, essa construção é que eu vou trabalhar com os vereadores, entendeu? Então, nós estamos trabalhando com a base, fortalecendo a base dos vereadores. Nem Jesus agradou a todos nessa terra, quando esteve na terra, então nem todos eu vou conseguir agradar. Mas eu tenho certeza que a minha maioria hoje que se encontra comigo vai continuar trabalhando e caminhando comigo nessa caminhada. Então, a maioria, nós vamos trabalhar em conjunto para poder ter positivamente essa base na Câmara. É importante, eu preciso da Câmara Municipal, eu preciso dos vereadores, mas, em contramão, eles também precisam da prefeita e da Prefeitura de Várzea Grande. Então, nós estamos fazendo simplesmente assim, construindo, que é com diálogo que se constrói pontes, né? Sim, exatamente. Como diz o Papa Francisco. Exatamente. Saudoso. Saudoso Papa Francisco. Outra questão que é importante a gente conversar é sobre as mudanças no secretariado que foram acontecendo ao longo dos 100 dias de gestão e logo também depois, no mês de maio, que foram acontecendo ao longo nesse primeiro momento. Essas mudanças a gente entende que é normal, porque acontecem em diversas prefeituras pelo país, e tanto no governo municipal, estadual quanto federal. Mas uma coisa que a gente sempre pensa é como a população está vendo essa mudança. A senhora acredita que a população está entendendo essa mudança do secretariado como algo comum, algo que acontece corriqueiramente de forma contínua, porque às vezes secretário que não quer permanecer, ou às vezes até mesmo a mudança necessária daquela pessoa na pasta, ou realmente as pessoas estão vendo como algo que não, as mudanças estão acontecendo muito, a gente precisa realmente que a prefeita escolha e permaneça. O que a senhora tem pensado com a população? Porque o gestor, ele pensa nisso, né? Como a população está vendo as ações que estão sendo tomadas por aquela secretaria que é gerida por aquele representante. Olha, eu vejo que a população está sendo tomada, nós estamos fazendo as ações planejadas, de acordo com o plano de governo. Muita coisa fica engessado porque o orçamento não é um orçamento meu, é um orçamento do ano passado, então em cima de um plano de governo que não é o meu. O orçamento ele fica travado em algumas coisas, a arrecadação de Várzea Grande é muito pouca, então eu tenho problemas financeiros efetivamente. Então, hoje, o que a população traz para mim é que eu vejo os anseios da população, que basicamente é sobre água, sobre saúde, transporte público e limpeza urbana. Então, nós temos essas 4 frentes que a população cobra. A limpeza urbana, eu estava com um problema sério com a empresa, a gente está em fase assim, de notificar para rescindir e assumindo frente de limpeza urbana para até que a gente troque ou veja se a empresa vai melhorar a prestação de serviço. Então, é uma empresa que está há décadas no município, que a gente tem que seguir o contrato. A transporte público é a mesma coisa, nós temos há décadas dentro do município, volta a década nisso, nós temos que... água é a concessão privada.
É um dos pontos que eu também gostaria de perguntar para a senhora sobre. Água é concessão. E transporte público, água, saúde, a gente está dando um show, né? Porque o Fila Zero está andando, as consultas eletivas, especialidades médicas, as cirurgias estão acontecendo e está fluindo. Então eu vejo que a população está positivamente vendo. Hoje eu já tenho muita gente pelas redes sociais parabenizando, falando que está sendo atendido, que está positivo, que foi muito bem atendido no pronto-socorro, foi muito bem atendido nas UPAs. Então, eu tenho esse retorno positivo. Tem aqueles que reclamam, tem aqueles que criticam, mas uma maior é positiva. E, prefeita, a saúde foi uma questão que a senhora tomou à frente, realmente, para solucionar os problemas que eram crônicos também na saúde de Várzea Grande. Mas talvez as outras pastas deveriam seguir o mesmo exemplo da saúde, ou porque realmente o recurso ainda não chegou, ou emenda veio, para certas pastas como obras, serviços públicos? Eu tive problema com obras, por exemplo. Tinha milhões num termo de convênio, mas nós precisávamos pagar o IPT, pagar o precatório, fazer acertos, correções, apresentar projetos, indicar, fazer procedimentos administrativos além do pagamento dos precatórios atrasados que tinham ficado em aberto da gestão passada. E tudo isso travava o recebimento da emenda. Então, a gestão passada que conquistou a emenda? Tá, mas não foi a gestão passada que destravou a emenda. Quem destravou a emenda foi a gestão Flávia, para poder a emenda cair e a execução acontecer. E aí nós trabalhamos com a execução. Então agora nós estamos lá no Paiaguás fazendo recapeamento de todas as malha viária do bairro, que estão em estado deplorável, e vamos atuar em outros bairros. Já tem uma lista? Tem Costa Verde, tem Ouro Verde, tem São Simão, tem bastante bairros aí no planejamento da Flávia, da gestão da Flávia. Para ainda esse ano. Para ainda esse ano. Porque era continua sendo ainda, porque não chegou até esses bairros, mas ainda era uma reclamação de parte da população referente aos buracos, ao asfaltamento. Eu cheguei, não tinha uma grama de asfalto no contrato. Eu podia pegar, porque uma coisa é você ter o dinheiro, outra coisa é você ter o contrato com saldo para você pegar. Outra coisa é você não ter o dinheiro e nem o saldo. Outra coisa é você ainda esperar o recurso de fora para poder fazer. Então, por exemplo, rodoviária, eu estou esperando o recurso para fazer. Mercado, eu estou esperando o recurso, que é a emenda do deputado Medeiros, emenda do deputado do Coronel Assis à rodoviária. Então, essas emendas, eu preciso que caiam primeiro para mim continuar a ordem de serviço, continuar o feito. Caindo dinheiro, eu consigo fazer. Esse mercado que a senhora diz é um mercado municipal? Municipal. Mas ainda está sendo estruturada a ideia para implementar? Não, ele já estava em obra, foi suspensa a obra, por falta de recurso. A gestão passada ia fazer um financiamento para concluir a obra. Não conseguiu fazer o financiamento, até porque a gente tinha problema de crédito, de aprovação de financiamento, por conta das certidões negativas e por conta da capacidade financeira. Então, nós não financiamos e estamos conseguindo recurso do governo federal por emenda para poder fazer essas obras. Por emenda de quais? Deputado, do mercado municipal, é o deputado Medeiros. E referente à rodoviária, que a senhora também citou, esse é um projeto que também só estava faltando emenda? Só está faltando recurso. Já tem um projeto, tudo, porém, o recurso não tinha. O recurso ainda estava por base de um financiamento. Quer dizer, a gestão passada ia fazer endividamento. E hoje não. Hoje eu tenho o compromisso de deputados federais, que no caso a rodoviária é o deputado Coronel Assis, para que aporte o recurso. E eu falo assim, que ele vai ser o pai da rodoviária. Como o Botelho, que mandou o recurso para o Paiaguás, é o pai do Paiaguás. Foi ele, o deputado Botelho. E outra questão também é referente ao aterro sanitário. Várzea Grande não tem aterro sanitário, e a senhora já está pensando algo também referente a isso em Várzea Grande? Várzea Grande tem um aterro sanitário. E ele é usado? Não é usado?
Tem um aterro privado e tem um outro aterro que está sendo licenciado também pelo município. Então nós temos sim, mas nós estamos tudo em fase de licenciamento na semi-estadual. Então um aterro que não tem a capacidade para pegar a diária. Então ele está readequando a capacidade diária para poder nos atender. Hoje o aterro, esse é um problema da coleta de lixo de Várzea Grande. Por quê? Porque o caminhão de lixo, ele vai passar lá no Paiaguás, coletar o lixo lá do Paiaguás, e vai levar o lixo, vai trazer o lixo aqui no aterro de Cuiabá. É longe, é muito longe. É quase 3 horas, 2 horas. Esse tempo de circulação de caminhão para o aterro faz com que a coleta fica prejudicada. Porque você tem o tempo do trabalho do trabalhador. E sem o caminhão ali circulando no município, você está diminuindo a coleta de lixo. Então, hoje, conversando com a empresa de coleta, ela vai aumentar o número de caminhões no município para atender, para vir para Cuiabá. E fora que as vias aqui para depositar o lixo em Cuiabá estavam muito ruins, geralmente os caminhões quebravam. A mesma coisa acontece com algumas vias em Várzea Grande que estão muito ruins e os caminhões quebram. E nessa de quebrar os caminhões, acontece o quê? Prejudica a coleta. E esse já tem um prazo, já que Várzea Grande tem um aterro para ele estar em funcionamento, para parar de... Porque acaba sendo um recurso que não precisava estar sendo eu não posso colocar prazo, porque nós estamos aguardando a semi-estadual. E uma coisa que eu acredito que a senhora deve ter se espantado um pouco quando a senhora entrou na gestão pública é referente à burocracia. Porque na iniciativa privada, simplesmente tem dinheiro, resolvido o problema. Na iniciativa pública, exatamente. Foi um espanto para a senhora saber que é tão burocrático certos processos que somente o recurso seria suficiente na iniciativa privada, seria dessa forma? Olha, é um desafio pegar isso. Gente do céu, é um desafio. Eu vou falar a verdade para você, mas eu sabia, né? Eu como advogada, eu sei que é burocrático mesmo. Mas tem que ser cumprido, então a gente faz a coisa certa para cumprir certinho, estabelecer certinho os contratos, as adesões, entramos no consórcio municipal da saúde, no consórcio de desenvolvimento econômico, porque aí facilita essa transação de contratação, né, via consórcio, porque os consórcios faz a adesão, registra, e aí a gente vai lá fazendo a compra pelos consórcios daquilo que precisa. É bem diferente, é bem difícil no poder público você concluir uma coisa com muita agilidade. Tem que ser por etapas e a lei tá, é para também não fazer coisa errada. Né? Exatamente. Tem que fazer a coisa certa. E outra coisa que é importante a gente entender, porque recentemente, algum tempo atrás, na verdade, a senhora esteve com o senador Jaime Campos, também esteve com o deputado Júlio Campos, em alguns eventos com o Júlio Mais, eu acredito. Como está o relacionamento com a família Campos nesse momento? Sabemos que um é senador, pode trazer recurso para Várzea Grande, e outro é deputado estadual que também pode trazer emenda para Várzea Grande. Júlio já até trouxe recurso, o Fila Zero já trouxe recurso, agradeço muito ao deputado. O relacionamento com a família Campos, para mim, é um relacionamento, não tem político, ali, eu sei que eles têm que trazer os valores, eu sei que eles têm dinheiro para poder trazer para Várzea Grande, por isso mesmo que eu estive no gabinete do Jaime, no gabinete do deputado Júlio Campos, do senador Jaime, pedindo recursos sim. Porém, alguns recursos são inviáveis. Algumas emendas, inclusive, que o senador falou, está aqui disponível para trazer, eu estava vendo esses dias na Obras, são emendas que não compensam, porque a contrapartida para o município é muito grande. Né? O que o município ainda vai ter que desembolsar, além da contrapartida, além do desembolso, que é a responsabilidade do município, fica muito grande. Então, não equaliza. Então, existem essas emendas do senador Jaime Campos, mas especificamente nós estamos com algum problema que inclusive a minha assessoria de obras já vai sentar com a assessoria do senador.
alinhar isso, né? Para checar isso certinho. E também uma das pautas que tem sido muito defendido pela senhora é a privatização do DAI, que é algo que acredita a senhora que é importante, que precisa acontecer, que tanto um estudo está sendo realizado, vai ser realizado, referente à situação do DAI. Mas, de forma prática, para a senhora, como que isso realmente iria resolver o problema crônico de falta de água em Várzea Grande? Primeiro, não é a privatização que eu defendo, é a concessão privada. Concessão privada via leilão, então, por um determinado período, de 20 a 30 anos, isso vai ser analisado pela FIP, que é o instituto que eu estou contratando para fazer o diagnóstico e modelagem da contratual, investimento, valoração do DAI, e a FIP que vai estudar o DAI daqui em diante, para a gente poder ter todo esse raio-x e como que nós vamos trabalhar a concessão privada para poder ir para o leilão. E a falta de água é crucial, mas até lá que se faça a concessão, porque há uns 2 anos esse processo, nós estamos vendo alternativas de dutoras, de encanamentos, de bombeamento para não mandar só por gravidade, para impulsionar o bombeamento dessas redes de distribuição, e vai ser a distribuição feita. E, prefeita, no começo do ano, a senhora fez uma entrevista para a Centro-América falando a respeito do endividamento de Várzea Grande, que eram milhões de dívidas que tinha naquele momento. Como que está o andamento nessa questão do endividamento? Já foram pagos aqueles contratos que eram da antiga gestão? A maioria dos contratos emergenciais já foram quitados, outros contratos que já estavam prontos, para empenho, certinho, tudo, também já estão sendo pagos, porque afinal de contas a dívida é do município. Eu herdei, né? Então quem herda a dívida paga, né? Quem herda o filho, cuida do filho, né? Então eu herdei, tem que pagar, né? Mas ainda falta valores a serem pagos. A maioria dos valores a serem pagos são contratos que estão em fase de análise jurídica, de viabilidade econômica, financeira. Então a gente está negociando, fazendo negociações para pagamento também parcelado, que não dá para pagar tudo de uma vez, essas coisas pontuais. E uma outra questão sobre os servidores públicos. A senhora, é importante o investimento nesses servidores públicos. Alguns até não recebiam esse investimento de realmente aumento salarial há algum tempo, dependendo da secretaria. Como a senhora tem visto isso? Porque, afinal de contas, o salário dos servidores é uma coisa muito importante para eles. A senhora vai ser uma prefeita que vai investir realmente nos servidores, que vai vai dar aumento, dentro da medida que for possível, dentro da gestão, porque a gente acabou de comentar sobre os gastos e tudo mais, mas os servidores também vão ser um braço importante para a senhora de investimento? Sim, nós estamos fazendo o seguinte, primeiramente eu peguei a classe dos guardas municipais, que não ganhava periculosidade, 50% já estava com ação judicial, já ganhando a periculosidade por decisão judicial. Falei, para que eu vou movimentar, deixar que entre na justiça se eu já tenho? Isso gera um retroativo passivo muito grande. Então eu já apliquei a periculosidade, os atrasados agora vamos ter que aguardar a arrecadação. Para os educadores eu já passei essa recomposição salarial, do piso salarial, e mais os técnicos de educação, eles ganhavam menos do que um salário mínimo. Então eu equiparei eles a um salário mínimo e daqui para frente eu dei o RGA. Também deu um impacto bom para eles positivamente. Então já é uma valorização do servidor. Do servidor da administração no todo, o que foi feito? Eu estou fazendo os enquadramentos, porque tem vários servidores que não têm enquadramentos. Durante décadas, tem servidor que trabalha há 15 anos que não tem enquadramento, de nível de classe. Então eu estou fazendo pontualmente, de acordo com o requerimento, mas já mandei o secretário de administração fazer um levantamento, o impacto financeiro, para ver se eu já
faço enquadramento de todos de uma vez, para depois eu aplicar o RGA. Porque não adianta aplicar um RGA e não teve um enquadramento anterior. Então, já aplico o enquadramento, depois eu aplico o RGA. Então, isso já está como tarefa de casa do novo secretário de administração, Humberto. E eu acho que esse ano é isso, é valorizar o servidor público. Depois ainda vou planejar numa reestruturação física da prefeitura, e inclusive com o concurso público. Tendo concurso público, abrindo novas vagas de concurso público, para a gente poder realmente ter o servidor público de Várzea Grande, e não o servidor contratado, não o servidor nomeado, mas termos nos cargos estratégicos, cargos de administrativo, o servidor público concursado. E isso é uma coisa que deixa a senhora como gestora contente? Saber que daqui a um tempo vai poder anunciar uma data de um concurso público, que vai poder realmente pagar bons salários, que Ai, gente, é bom, né? Imagina quantas pessoas vão começar a estudar para concurso aí, se preparar para estar na prefeitura de Várzea Grande, seja em nível médio, seja em nível superior. Então é importante a gente falar, e a segurança de um concurso público, né? Você dá mais dignidade ao servidor público, ele não fica pedindo emprego para vereador, para prefeita, para secretário, ele é o concursado, a segurança jurídica do servidor público. Então, nas atividades eu vou startar, né, o concurso público, sim, para mim é muito bom. E tivemos, semana passada, aniversário de Várzea Grande, 158 anos, a senhora como gestora, e ainda as comemorações vão continuar acontecendo aqui. Tá aí, história. Exatamente. Vão continuar acontecendo agora em maio, e a gente já pode, pelo menos, dar uma prévia, porque esse ano a senhora tinha planejado um show, mas assim, as atrações nacionais até, mas infelizmente não deu certo, mas a senhora investiu em recursos para a saúde, para outras áreas que eram mais importantes nesse momento em Várzea Grande. Mas para ano que vem, já tendo administrado melhor essas questões de serviços públicos, obras, saúde, meio ambiente, entre outras pastas, a senhora pretende fazer um show? Pretende fazer algo para atrair pessoas do estado inteiro? Não, o ano que vem eu pretendo fazer Expo VG. Eu só não sei se vai ser em maio ou não, né? Porque a gente tem que chocar o calendário estadual, né? Eu não posso chocar com uma grande feira, que nem o aniversário da cidade estava chocando com uma grande feira estadual no norte do estado. Então eu tenho que... até esse final de semana estava conversando com algumas pessoas da cultura, tudo. Olha, organizadores, né? Eu preciso ver o calendário estadual para que eu não cheque, não fique chocando, né? É porque a gente quer fazer Várzea Grande, que o povo de Mato Grosso, Centro-Oeste, Brasil, venha conhecer Várzea Grande. Então a gente quer trabalhar com a Expo VG, já estamos trabalhando num projeto para que venha esse projeto para cá, para que a gente faça acontecer em Várzea Grande uma exposição de negócios, seja ela na indústria, seja ela sobre o agro, mas trazer uma exposição de negócios em Várzea Grande. E também no aniversário, que foi na semana passada, na quinta-feira, a senhora foi até em um culto religioso, tenho certeza, que pediu para que Deus abençoasse a cidade de Várzea Grande, com certeza. Tem que ser. Mas também aquilo que a senhora planejou ainda no começo da gestão. Nesse aniversário de Várzea Grande, a senhora pode pontuar algumas coisas que já foram realizadas ou que ainda vão ser realizadas nesse ano, que foi durante a campanha a senhora falou que realizaria, em comemoração ainda ao aniversário de 158 anos de Várzea Grande? Bom, 158 anos de Várzea Grande é o ano inteiro, até o ano que vem. Mas nesse ano, agora, a gente já fez Cultura em Movimento, startou o Fila Zero em várias pontes de cirurgias e continua o Fila Zero, porque é um programa permanente, né? Mas nós temos a regularização fundiária, o início, o pontapé para a entrega de títulos que ficaram sem serem entregues nas gestões passadas, e agora a gente vai retomar esse projeto. Então começa com o Residencial 8 de março, ao final, na última semana do mês de março, nós vamos entregar junto com o governo do estado, o Intermate. O governador participou ativamente
o governo do estado, Mauro Mendes, o governador Mauro Mendes, participou ativamente desse trabalho em Várzea Grande, pelo Intermate. E vamos fazer lançamento de aplicativo de quintais, da cultura e o turismo, onde os pontos culturais, onde acontece a cultura em Várzea Grande e o turismo cultural em Várzea Grande, fomentar o turismo cultural, para que as pessoas possam ir conhecer esses fundos de quintais de cultura que existem em Várzea Grande, como nós temos a AFEMAT, que tem as mulheres, como tem outros grupos de Siriri, Cururu, de Lambadão, que ensaiam nos quintais, nas residências, nos bairros, para poder fomentar esse turismo cultural no município. E uma pergunta também, a senhora quer transformar literalmente a cidade de Várzea Grande em uma cidade cultural e também retomar aquele nome de cidade industrial para Várzea Grande. Esses são alguns dos sonhos da senhora? Alguns dos pontos, né, do nosso planejamento. Então nós estamos nesse planejamento. Com a chegada do Parque Tecnológico, que deve ser inaugurado esse ano, nós vamos estar startando isso, mais o fomento de novas indústrias para o município. Então, sim, é verdade. E outra coisa que chamou muita atenção do Brasil na semana passada, que eu acho que é importante a senhora como gestora comentar com a gente, é sobre a CPI das bets, que aconteceu, até o vereador Ranalli comentou com a gente sobre essa questão. O que a senhora tem acompanhado dessa questão, que até influencers foram na comissão para comentarem a respeito? A senhora tem acompanhado essa situação? O que a senhora, como prefeita, que sabe que infelizmente muitos dessas pessoas usavam até recursos do Bolsa Família, que deveria ser usado para alimentação, para moradia, para outras coisas, que são muitos municípios, até de Várzea Grande, infelizmente, faziam essas apostas. Como que a senhora tem encarado essa questão e também como a senhora tem visto de forma negativa ou positiva essa questão? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque quando você fala de Bolsa Família, de Bolsa de Auxílio, a Bolsa de Auxílio ao Esporte, nós temos que tomar cuidado porque nós não temos que dar bolsa. Nós temos que incentivar a geração de emprego, a profissionalização, para que a pessoa não fique dependente, porque você vê, ela recebe e gasta o dinheiro com outras coisas, que não é a intenção do Bolsa, não é? E aí nós estamos vendo qual é o verdadeiro motivo das bolsas. Então nós temos que ser sempre provisório. Eu entendo que você cadastrar uma família no Cade Único e dar Bolsa Família não é pecado nenhum, é válido. Não é pecado a pessoa gastar do jeito que ela quer, mas também nós não podemos deixar essa pessoa refém desse jeito. Nós temos que trabalhar políticas que geram emprego e profissionalização para os jovens. E que aquela bolsa seja utilizada sim para os bens e recursos que estão direcionados. Se é para colocar comida, é para colocar comida. Se é para o transporte, para fazer o esporte, se é para o esporte, para a pessoa comprar equipamento de esporte, alguma coisa, seja qual for, o destino tem que ser para aquilo. Eu concordo. E a senhora até mesmo algumas pessoas nos bastidores comentavam que já se tornou uma das mulheres mais influentes da política atualmente. Opa, por ser uma das líderes, eu não tô sabendo. Por ser a prefeita da segunda maior cidade de Mato Grosso. E eu também conversei com o vereador Ranalli, questionando ele. Se a eleição ao governo do estado fosse realizado nesse final de semana agora, e tivéssemos os candidatos Janaína Riva, tivéssemos também o Wellington Fagundes e o Fábio Garcia, o Piveta, dependendo de quem o governo vai escolher, mas principalmente o Piveta, quem a senhora apoiaria? Ele falou Wellington Fagundes. Eu apoio quem o PL apoiar. Eu estou no partido, né? Se o Wellington é o PL, mas assim, eu apoio o partido, entendeu? Eu estou no PL, mas eu acredito que vai vir muitas mudanças até 2026, tem muitas conjecturas políticas acontecendo dentro do município, dentro do estado, né? Do estado de Mato Grosso e em Várzea Grande. Então hoje a gente tem que pensar assim, eu sou partidária, eu tenho que apoiar o meu partido, eu tenho que apoiar quem meu partido apoia. Dos nomes que você citou,
o único do PL é o Wellington, né? Então, assim, eu vou apoiar a quem o partido, o PL, que é o que eu estou hoje, encaminhar. Não tem como ficar fora, é do partido. Agora, nós temos que pensar que 2026 ainda tem um chão, as eleições já começaram, as discussões políticas, né, para as eleições de 2026, mas eu acho que ainda muita água vai rolar embaixo dessa ponte, muita água. E uma pergunta que eu fiz para o Hanali, ele falou que se o partido apoiasse ele seria candidato a deputado federal. A senhora, em 2026, 2027, 2028, continua como prefeita ou também já pensa em algum cargo na Assembleia? Não, eu sou prefeita de Várzea Grande, não abro mão de Várzea Grande. Eu sou prefeita, não sou candidata em 2026. Tem uma pessoa que eu apoio a candidatura para 2026, que chama-se Tião da Zaeli, meu vice, porque ele falou para mim que tem essa pretensão. Então, se ele sair candidato, eu apoio a candidatura do Tião da Zaeli, que é o meu vice-prefeito. Aí não sei. Não sabe ainda. Não sei. Aí vai depender dele. Mas se ele for candidato, a senhora apoia. Ele é o meu candidato que eu apoio para 2026. E só para encerrar, de tudo aquilo que a gente já conversou, para não alongar muito também, a senhora gostaria de destacar algo mais a respeito do aniversário de Várzea Grande, a respeito do projeto que a senhora está estruturando para Várzea Grande, porque eu acredito que ao longo dos meses mudanças vão sendo realizadas. O que a senhora gostaria de implementar ou acrescentar, principalmente para quem mora em Várzea Grande? Eu falo para o Várzea Grandense assim, que a gestão da Flávia, ela é diferente. Ela é planejada, é feita com zelo, com cuidado, não é só tapar, só fazer o emergencial. Nós vamos fazer para que as coisas fiquem estruturadas no município. Então, tal como o Paiaguás, todo mundo, tem que arrumar, vai arrumar a hora que tiver dinheiro para fazer a coisa certa e boa. E foi isso que nós fizemos. Demoramos para recapear o Paiaguás. Por quê? Porque nós tivemos que ir lá, analisar as ruas, fazer projeto, ver que precisava fazer drenagem, ver que tem área que vai ter que refazer a linha de rede de água. Então, tudo isso é uma questão de planejamento, para se não gastar, não ter que refazer o trabalho como foi feito lá no bairro. E assim vai ser os outros bairros. Flávia vai focar. Eu estive dentro de um projeto, que eu não vou falar aqui agora, porque eu vou lançar esse projeto, mas nós vamos trabalhar que Várzea Grande seja estruturante na infraestrutura, que tenha obras estruturais na infraestrutura, obras que realmente vai melhorar a qualidade de vida do Várzea Grandense e ainda trazer mais geração de emprego e renda para Várzea Grande. Então, nós pensamos numa Várzea Grande limpa, sim. Sim, eu quero uma Várzea Grande limpa, eu quero uma Várzea Grande com infraestrutura de qualidade. Não é só jogar o asfalto, mas fazer o saneamento, fazer as galerias de água, fazer uma coisa para deixar feito. Deixar a coisa feita, certa, correta, de qualidade. É esse o nosso ponto para Várzea Grande. Essa vai ser a diferença da gestão da Flávia e das gestões passadas. Eu não vou precisar refazer o que não fizeram. Eu vou fazer para não fazer de novo. Perfeito. A senhora falou que não vai falar desse projeto, mas tem alguma outra que a senhora pode falar só pra gente aqui? Não, nós estamos buscando, né, que nem eu falei, a rodoviária, o mercado estrutural, nós queremos melhorar vias com viadutos em Várzea Grande, nós temos estudo para viadutos em Várzea Grande, viadutos que melhoram a qualidade de vida, buscando mais as interligações entre os bairros e facilitando a mobilidade urbana. Nós queremos startar aí, possivelmente, a concessão do resíduo sólido, que aí vai melhorar totalmente tanto a coleta como a destinação do resíduo, que nós conversamos aqui agora há pouco. Nós queremos fazer obras que Várzea Grande, que o Várzea Grandense tenha orgulho de Várzea Grande, um orgulho, e que consolide Várzea Grande como realmente ela é, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. Perfeito. É isso. Agradeço muito a prefeita por ter aceito o nosso convite. Nesse terceiro episódio, a primeira mulher entrevistada
A gente agradece muito a disponibilidade, a gente sabe que é tão corrido o dia a dia da senhora, que não tem sábado e domingo, é 7 dias da semana, não a escala 6 por 1, não existe muito menos, né, no cargo de prefeito. Quem me acompanha na rede social sabe disso. É todo dia. E a gente quer agradecer também a você que nos assistiu em mais esse episódio. E, claro, se você quer assistir esse ou os outros episódios, é só você entrar no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos, com os familiares, com os colegas, com quem você quiser. E obrigado pela sua participação em estar assistindo aqui, ouvindo a prefeita municipal de Várzea Grande, Flávia Moretti. Obrigado e até a próxima edição.